igreja, nesses domingos que eu não preguei, prestando atenção, orando, buscando a Deus e perguntando a Deus quais são as necessidades para a nossa comunidade no ano que se iniciou. O que a New Life precisa ser nesse ano novo? O que nós fomos nesses 19 anos? O que Deus espera de nós para esse ano? Quais são as áreas de crescimento? O que é que nós precisamos fazer? E, para minha surpresa, eu estava um dia estudando, orando, conversando com Deus. Eu gosto de preparar as minhas mensagens de forma muito diferente. Às vezes eu estou orando, lendo um livro, pedindo a Deus que me dê orientação. Deus me dá uma direção, uma palavra, eu vou escrevendo. E às vezes eu demoro 5, 6 dias para terminar aquilo, porque eu vou colocando as ideias à medida que elas acontecem. E uma coisa que Deus me trouxe forte no coração foi para compartilhar com vocês sobre conversão. Aí eu disse para Deus, falei, Senhor, eu creio que a grande maioria da nossa igreja é convertida. E Deus continuou falando, conversão, conversão, conversão. E eu me lembrei de uma experiência que eu tive com Deus no início da minha caminhada cristã. Quando eu era ainda jovem, pouquíssimo tempo atrás, eu tive muitas pessoas, e eu tinha uma inclinação muito forte para poder ensinar a Bíblia, e eu não queria ser pastor absolutamente. Porque diversas coisas, não vem ao caso agora. Mas um dia eu tive um sonho. E nesse sonho eu ouvi a voz de Deus. Eu sei nitidamente que era a voz de Deus. E nesse sonho eu ouvi um globo. O mundo, como a gente vê nessas imagens que aparecem na televisão, o globo. E essa voz disse assim, tem muita gente perdida aqui. E eu vi uma mão colocada sobre o globo. Mas na mesma hora, a voz me mandou virar para o outro lado. E eu vi uma igreja. E interessante que era uma igreja que depois eu já vi uma igreja muito parecida com a que eu vi no sonho. Não por ser nada assim profético, então é aquela igreja. Não, é só porque como eu já tinha essa ideia, apareceu uma igreja muito parecida com essas igrejas que nós temos na área rural aqui dos Estados Unidos, aquelas igrejas branquinhas, com steeple e tal. E a mão foi colocada sobre essa igreja e ela disse assim, mas aqui também tem tanta gente perdida quanto lá. E é aqui que eu quero usar você. Esse sonho deve ter, no mínimo, 25 anos. No mínimo. Então, quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, fale sobre conversão. Porque as pessoas da sua comunidade precisam se converter. Então, o Espírito de Deus vai falar com alguém aqui nessa manhã, amém? Deixe seu coração aberto. Vamos ler o texto e meditar sobre ele. Versículo 21 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca um novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. Ou seja, ninguém pega uma peça de roupa rota, velha, que está rasgando, não como essas calças que os adolescentes usam hoje, que são novinhas, né? Aquelas antigas que a gente vai usando e vai surrando e ela vai abrindo, e você põe um remendo de pano ali, o remendo é forte, a costura vai puxar do tecido velho, vai rasgar mais ainda. Versículo 22, e ninguém também põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará, e perder-se-á juntamente com os odres o vinho. Mas para o vinho novo, odres novos. Ou seja, não se coloca o vinho, que eu vou explicar para vocês agora, num container velho. Porque além de perder o vinho, vai perder o container. Ele vai estourar, ele vai rasgar e vai perder ambos. Eu tenho certeza absoluta, isso aqui não é apontando dedo para ninguém, é a vida, é o convívio, é a história, é o que nós sabemos, que todos vocês aqui devem conviver ou conhecer alguém que se diz cristão, que fala que é crente, que fala que frequenta uma igreja, mas que a vida dessa pessoa, e quando eu digo a vida, a caminhada, aquilo que a pessoa pauta a sua vida, os valores que ele abraça, aquilo que ele valoriza, o que ele faz, não tem muito a ver com o que ele fala. Conhece alguém assim? Eu acho que todos nós temos no nosso círculo de amizade, alguém que levanta questões sérias sobre se o que ele fala é verdade. Por exemplo, alguém me disse esses dias para trás assim, pastor, uma pessoa assim assado, vai lá na sua igreja? Falei, vai, de vez em quando está lá. Pois é, pastor, que a pessoa tem uma vida tão torta, tão esquisita, tão confusa, para não dizer coisas piores,
Como é que essa pessoa se diz cristã? Eu falei, olha, do jeito que mais 1 milhão que eu conheço se diz cristão. Por quê? Porque hoje há uma confusão muito grande entre as pessoas sobre o que é conversão. A maioria das pessoas entendem conversão como aquela coisa pontual. Um dia você foi num culto, tinha uma música bonita, tinha um pregador eloquente, a mensagem veio de encontro a uma área da sua vida, deu tudo certo, no momento certo, e aí no final da conversa, da pregação, o pregador disse o seguinte: se você quer aceitar Jesus, levanta a mão, e você levantou a sua mão, e aí daquele dia em diante, todo mundo que você encontra, você diz assim: eu sou convertido. Isso é verdade? Parte, porque pode ter sido convertido a Jesus, você pode realmente ter sido tocado por Jesus naquele momento, você pode ter recebido uma voz do Espírito no seu coração tão forte, que rompeu com qualquer barreira de resistência, que abriu qualquer grade que te prendia, que te libertou dos traumas e das prisões criadas por Satanás na sua vida, e você ficou livre pelo poder do nome de Jesus. Mas pode ter sido apenas uma emoção, pode ter sido apenas o povo que estava do seu lado, a pessoa que está perto de você levantou a mão, da direita, da esquerda, da frente, de trás, você está parecendo um patinho feio no meio daquela cena, sem saber o que faz, aí você vai timidamente levantando a mão também, para não parecer, ainda mais quando tem um pastor que fica insistindo, fala: e você aí, não vai levantar a mão não? Pode ser. Só que, queridos, conversão, quando compreendida da segunda maneira, ela pode causar algo muito pior na sua vida do que se você não tivesse convertido. E eu vou te explicar por quê. Deus nos criou com propósito. Veja, não entenda propósito assim, aí você não sabe se você vai comprar um carro azul ou vermelho, aí você quer saber qual que é o propósito de Deus, você comprar o carro azul ou vermelho. Se você quer morar na Califórnia, numa casa lá em Big Sur, olhando para o mar maravilhoso, perto do lugar que alguém aqui da igreja disse que quer comprar uma casa para se aposentar, ou se você vai morar em Vermont, no meio do gelo. Qual que é a vontade de Deus? Deus vai falar assim: o que você prefere, o frio ou o quente? Minha vontade é que você saiba escolher aquilo que é adequado para a sua vida. Tem gente que não sabe se a vontade de Deus é ele. Desculpa, tem gente aqui na igreja com esse business, é só coincidência, qualquer coisa que eu falar. Uma padaria ou um açougue. Ué, o que você sabe fazer? Você é padeiro ou você é açougueiro? Eu não sei se Deus quer que eu seja arquiteto ou cirurgião plástico. Você gosta de mexer com cadáver, você gosta de abrir gente, você gosta de estudar biologia, você gosta de ver sangue na sua frente, você gosta de estar em centro cirúrgico? Não, eu desmaio quando eu vejo sangue. Qual que é a vontade de Deus? Não é isso. O que é o propósito de Deus? Porque tem gente que fala assim para mim: pastor, eu estou esperando o propósito de Deus. Eu falo: irmão, você vai cansar de esperar. Você vai, olha, ouça o que eu estou dizendo, senta, pega uma cadeirinha confortável, pega algo geladinho para beber, senta lá, ou pega um copo de café. Você vai esperar demais, porque o que você quer ouvir como propósito de Deus, nada mais é do que falta da responsabilidade humana de tomar as decisões adequadas com os conceitos e valores que você já aprendeu. Então, como você não quer se responsabilizar, você então traduz isso dizendo o seguinte: eu continuo esperando uma voz do Eterno, para que eu saiba então que esse é o propósito. Eu caso com essa ou com aquela mulher? No meu caso, eu estou casado há 32 anos com a melhor que existe no mundo. Então eu caso com essa ou com aquela? Ora, gente, você gosta da mulher? Não sinto nada por ela. Mas que Deus é esse que manda casar com alguém que você não gosta? Que Deus é esse que não manda você casar com alguém quando você olha e fala: meu Deus, é agora? É ou não é? É assim, gente. Olha, a pessoa não tem nada a ver com você. Você crê em Deus, ela crê numa outra coisa, ou ele. Você quer uma vida dessa maneira correta, ou ele quer uma vida que vai te roubar totalmente desses valores de Deus. Você precisa perguntar se é a vontade de Deus? Diga para mim, precisa, irmãos? Gente, isso é infantilidade nossa. É porque nós estamos seduzidos por alguma coisa na pessoa e nós queremos então fazer vistas grossas para os conceitos que nós já sabemos, que estão absolutamente errados, contrários à palavra de Deus, mas a gente valida com a espiritualidade falsa, dizendo o seguinte: eu vou esperar para ver se Deus, quem sabe é ela, quem sabe é ele. Eu já te respondo: será ela e será ele que vai te levar para o buraco, porque toda contrariedade com a vontade de Deus tem consequências. Não é porque Deus pesa a mão, é porque você buscou, é porque você buscou. Então, vejam o que eu estou dizendo para vocês de conversão.
Se você estiver fazendo a coisa pelo propósito errado, você pode colocar todo o seu empenho, todo o seu esforço, que o resultado será errado. Tem uma lenda japonesa que diz que quando o Japão entrou em guerra, isso é uma lenda, né? E tinha diversos samurais nas aldeias, nos vilarejos, e eles eram convocados automaticamente para a guerra. E tinha um samurai, numa determinada aldeia, que era o melhor samurai conhecido no Japão. Ele era o melhor na espada, ele era o melhor na lança, ele era o melhor no arco e flecha, ele era o melhor cavaleiro, e ele pegou a sua traia de guerra, pegou o seu cavalo, montou no seu cavalo e partiu para a guerra, preparado para defender o seu país, preparado para defender sua nação. Depois de cavalgar mais ou menos por um dia, o cavalo cansado e ele também parou junto a um riacho para o cavalo descedentar e para ele também descansar um pouquinho. Quando ele está lá, descansando um pouquinho, uma voz assim falou atrás dele, ele olhou, tinha um velho, bem velhinho, sabe? Agora você deixa sua cabeça andar aí comigo, pensa naqueles filmes de japonês, aqueles velhinhos caquéticos, né? Cheios da sabedoria pela idade, sentado lá, e o velhinho disse assim para ele: eu posso te ajudar? E ele, com uma certa arrogância, virou e disse assim: como que você é um velho, tão velho quanto você está, pode ajudar a mim, que sou o melhor guerreiro dessa região? Eu sou o melhor samurai dessa região, como que você pode me oferecer algum tipo de ajuda? O velhinho disse assim: simples, você está indo para a guerra, não está? Estou. Pois é, você está indo para o sul, a guerra está no norte. Você pode ser o melhor cavalo, a melhor espada, o melhor golpista. Se você está na direção errada, querido, desculpa, esse negócio vai dar zebra. Esse negócio não vai ter nada. Aqui, quando Jesus falou esse texto, por que ele falou isso? Ele falou esse texto motivado por pelo menos 3 situações. Uma, ele viu um homem chamado Levi sentado na coletoria e falou assim: vem me seguir. A história é longa, eu estou correndo por causa do tempo. E Levi, que vocês sabem quem se tornou depois, quem sabe? Isto, tem alguns aí que sabem. Levantou-se, Jesus chamou ele para segui-lo. Tinha gente por perto e falou assim: mas como é que esse homem chama um cobrador, trabalha para o Império Romano, nós somos subjugados, e esse povo ajuda eles a roubarem? Como é que Jesus chama para ser um de seus discípulos? Mas para piorar a situação, Jesus vai para uma refeição na casa de um publicano. E nessa refeição, na casa de publicano, quem que tinha? Mais publicano. A casa se encheu de gente que era a escória, que era o ódio dos religiosos. E aí os religiosos disseram: aí, tá vendo? Olha lá, ó. Ele come com pecador, com publicano, ele come com esse povo que não merece, ele fica aí junto com essa corja e tal. E para piorar a situação, João Batista tinha os seus discípulos. E os discípulos de João Batista estavam num jejum. E eu gosto de pensar a Bíblia, gente, eu acho que aqui tinha uma inveja danada. Por quê? Porque os discípulos de Jesus estavam na mesa comendo. E aí os discípulos de João viram, e os caras estavam na seca, sem comer nada, sei lá há quanto tempo. Falou assim: tá vendo? Os discípulos de João jejuam, e os seus discípulos ficam aí comendo. Que coisa errada é essa? E aí Jesus depois profere aquelas palavras que vocês sabem, que enquanto o noivo está presente, como é que pode alguém jejuar? Mas aí Jesus fala isto aqui: não se coloca pano novo, remendo novo em pano velho, vai estragar. Não se coloca vinho novo em odres velhos, eles não vão aguentar, eles vão rebentar, eles vão ceder. Por quê? Porque não cabia na mentalidade judaica aquilo que Jesus estava fazendo. Porque eles tinham um cabresto da religião, e eles tinham um cabresto de um coração não convertido. Então para eles era um insulto, um rabbi, um mestre, um homem que ensinava a lei, sentar com gente que era de baixo calão, que era alheio à religião. Era errado para eles, os discípulos de João estarem jejuando e eles não estarem jejuando, naquele momento, porque houve um momento que eles também jejuaram. Então deixa eu te explicar a primeira coisa sobre conversão, querido. E eu queria que você se perguntasse se você é uma pessoa convertida. Conversão a Jesus não é um remendo para o nosso estilo de vida. Porque tem gente que acha assim: minha vida está arrebentada, eu estou sem sentido aí para viver, então eu vou me converter. Eu acho que eu vou me converter. Aí eu venho e ponho um remendo chamado conversão, num estilo de vida totalmente descompensado, totalmente distanciado do propósito de Deus. É a mesma coisa do samurai, está indo preparado
para a guerra no sul, enquanto as batalhas estão acontecendo no norte. Conversão não é um remendo para o estilo de vida que eu e você temos. Conversão é uma mudança de quem nós somos. De quem nós somos. Não é um remendo. Por isso que tem gente que se converteu e mentiu e continua mentindo. Ele botou um remendo aonde? Na parte de ir para o inferno. Ele botou um remendo na parte de que Jesus vai me levar agora para o céu, mas continua um mentiroso. A mulher era promíscua, continua promíscua. O que ela fez? Ela botou um remendo para consertar, é como se fosse uma maquiagem. É como se tentasse esconder algumas imperfeições com algo que vai sair à noite, quando você chega em casa. E eu gosto demais de assistir documentários, já falei para vocês, eu assisti um documentário sobre as prostitutas de Chicago. A vida daquelas prostitutas. E os repórteres foram acompanhando diversas delas. E uma cena me chamou muita atenção, porque ele acompanhou uma numa noite, e ela voltou para casa, e eles voltaram filmando. Gente, ela chegou diante do espelho, e ela foi passando, aquele negócio que vocês passam para retirar a maquiagem, né? Não vou me arriscar com o nome aqui, um removedor de maquiagem, de alguma maneira. Foi passando, foi tirando. Quando foi aparecendo, era uma outra mulher. Aquelas rugas pesadas, das inúmeras noites, vendendo seu corpo lá na rua, da tristeza e da dor que ela escondia com as doses de heroína que ela usava, com a decepção com a vida que ela tentava esconder de trás do que ela fazia com os homens. Foi aparecendo uma outra pessoa, e essa outra pessoa não tinha nada a ver com aquela que entrou no apartamento maquiada. Para muita gente, conversão tem sido uma maquiagem em cima de um estilo de vida que não tem nada a ver com o evangelho. Aí o que a pessoa faz para maquiar isso? Ele começa a corrigir aqui e acolá as palavras que ele fala. Aí ele inclui palavras como amém, aleluia, glória a Deus, irmão, irmã, paz do Senhor, para os mais aí, varão e varoa, e uma linguagem que a gente nem sabe o que significa. Eu vou botando remendo num estilo de vida que não tem nada a ver com Jesus. Eu vou botando pano num estilo de vida que aponta para a direção oposta do que eu vivo. Por isso, a minha introdução. Você conhece gente que se diz cristã, mas você olha para a vida dele ou dela, não tem nada a ver com aquilo que eles professam. Então, conversão não é esse estilo que você coloca um ponto, um pedaço em cima. Jesus, quando falou essas coisas, Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum. Eu pedi o pessoal para colocar uma foto para vocês, não sei se deu para colocar. Aquela é a cidade de Cafarnaum. Os grupos aqui da igreja que já foram comigo, foram lá já em Cafarnaum. Cafarnaum é chamado o quartel-general de Jesus. Jesus ficou mais tempo na região de Cafarnaum do que em qualquer outro lugar durante o seu ministério. Mas naquela época, as pessoas conheciam muito bem o que era fazer vinho. Nós fomos uma vez num povoado chamado Yat Shemona, perto de Jerusalém, aliás, pertinho de Emaús, e o pessoal visitou um lugar que eles faziam vinhos. O vinho era prensado em pedras, tinham uma canaleta também feita de pedra, o vinho era depositado num lugar, dali eles tiravam aquele vinho, colocavam em pequenos barris de barro por alguns dias, e dali transferiam para um negócio chamado wineskins. Wineskins era uma pele de cabra, o corpo inteiro da cabra, a pele do corpo inteiro, que era costurado mesmo. Tem uma foto para você, olha lá, tá vendo? Você vê todo o corpo do animal, e o vinho era colocado ali para ele fermentar. Era a forma, a pele do animal. Então ali dentro o vinho fermentava, ele inchava, ele estufava ali dentro, mas a pele era nova, ela suportava. Só que com o álcool que era exalado, e aí tem os crentes que falam que o vinho da época da Bíblia não tinha álcool, eu não sei por que acontecia isso então, né? O álcool que era exalado, juntamente com a fermentação, rompia todo o tecido interno daquela pele. Ora, sustentava, tirava o vinho dali. Só que aquele invólucro ficou envelhecido. Colocar vinho diversas vezes novo ali, que precisava dessa expansão, o que aconteceu um momento? A hora que colocasse, ia estourar. E ia perder o invólucro que servia para guardar vinho velho com uma excelente qualidade, e ia perder o vinho também. Então Jesus está dizendo para esse povo, não adianta vocês quererem fazer do estilo de vida de vocês,
que não tem nada a ver com o reino de Deus, que a sua orientação de como você ganha dinheiro não tem nada a ver com o reino de Deus, que a forma com que você governa a sua casa, presta atenção, que você trata o seu marido, que você trata a sua esposa, que você pensa como que você planeja seu futuro, que você usa o seu dinheiro, que você usa a sua sexualidade, que você usa a sua liberdade de poder fazer as coisas, não tem nada a ver com o evangelho, mas você quer dizer eu sou convertido, porque você botou um remendo exatamente no buraco que falava inferno. Aí você veio e botou um remendo e diz assim, agora eu vou para o céu. Essa ideia, queridos, precisa ser desconstruída da nossa cabeça. O céu não é um lugar para onde pessoas que se acham pecadoras, mas porque levantaram uma mão, sabem que vivem um estilo de vida contrário, que não tem nada a ver com o evangelho, mas levantaram a mão numa igreja, acham que tem direito de ir, porque agora pegaram Deus no contrapé. Não se converte só levantando a mão, se converte mudando a vida, se converte mudando a forma de pensar. Então a conversão é muito mais do que coisa só do coração, é coisa da mente, porque não muda o que eu faço, muda quem eu sou. E como mudou quem eu sou, as ações minhas vão ser transformadas, porque transformou quem eu sou. E essa é a razão pela qual eu e você encontramos milhares de gente, de pessoas que se dizem convertidas, mas que as ações não batem. Por quê? Porque ela está tentando converter a ação. O que ela faz? Ela converte o jeito de vestir, ela converte o jeito de se maquiar, ele converte o jeito de lidar com a sexualidade dele, ele converte o jeito de lidar com vícios, eles vão convertendo jeitos. Mas sabe a história do sapo e do escorpião? O escorpião estava lá, para aqueles que não sabem, em cima de um pedaço de pau, veio uma enchente e cercou aquele toco onde o escorpião estava, e a água subindo e o escorpião ia morrer. Aí tinha um sapo lá, e o escorpião falou para o sapo, escuta, você nada, eu não nado, deixa eu pular nas suas costas e a gente atravessa esse rio, você me larga lá do outro lado, eu e você ficamos salvos. Aí o sapo falou, vou fazer isso nada, porque eu boto você nas minhas costas, você vai me picar, e eu vou morrer aqui na água. Aí o escorpião falou para ele assim, você que é bobo, eu vou morrer aqui de todo jeito, presta atenção, eu vou morrer aqui. É claro que se você deixar eu montar nas suas costas e você me atravessar, você está me fazendo um favor. Aí o sapo pensou e falou, é mesmo, ele deve estar comovido pelo fato de que ele vai morrer aí nesse toco. Aí ele disse para o escorpião, pode, sobe aí. O escorpião subiu nas costas dele, o sapo pulou na água e dito e feito, quando o sapo havia nadado uns 3, 4 metros, sentiu aquela fisgada nas costas. Aí ele olhou para o escorpião e falou assim, você me picou, agora vai morrer eu e você. O escorpião falou para ele assim, eu sou escorpião pica, é minha natureza. Morreram os dois, queridos. Você vai mudando, é isso que você precisa entender. Não põe remendo em vida velha, não dá certo. Você não consegue tapar todos os buracos, tem uma hora que fica um. Tem uma hora que você não consegue. Eu vou policiar o jeito que eu falo, eu vou policiar o jeito que eu olho, eu vou policiar a roupa que eu visto, eu vou policiar o lugar que eu vou. Tem uma hora que você não aguenta. Quem sabe do que eu estou dizendo aqui? Levanta a mão aí para mim, só me ter uma ideia. Você sabe do que eu estou dizendo, querido? Isso não é conversão, isso é tentar botar remendo num estilo de vida velho. E é isso que Jesus está dizendo. Não faça isso. Não faça isso de maneira nenhuma. Deixa eu ler para vocês uma frase de um teólogo que eu gosto muito, um teólogo alemão, sobre conversão. Ele disse o seguinte, conversão, olha bem, é como uma sacudida para o homem. Penetra profundamente em sua orientação de vida e em seu mundo estabelecido de desejos e necessidades. A conversão fere e atravessa os interesses orientados diretamente para nós mesmos e aponta para uma revisão da prática de vida que estamos acostumados. Conversão é isso. Balança comigo. Mexe com quem eu sou. Desafia meus conceitos existenciais. Faz comparação entre o que eu valorizo como sendo certo, correto, de Deus e aquilo que realmente é. Aponta para o meu próprio coração e me mostra se as minhas inclinações são por causa dos meus desejos ou porque se eu estou aprendendo a, inclusive, sacrificar os meus desejos por causa daquele que me chamou. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
É muito diferente. E é por isso que nós temos, e não aqui só, em qualquer lugar do mundo, igrejas cheias, pouco impacto. Igrejas cheias, gente sem fervor. Igrejas com muitas pessoas, pouca coisa acontecendo. Por quê? Porque está cheio de gente que acha que se converteu botando um remendo na vida velha. Conversão não é um remendo para a sua vida antiga. Conversão é uma transformação total e absoluta de quem você é. Segundo, e a gente encerra. Por que nós precisamos nos converter? Não é para ir para o céu, gente, só. Porque tem gente assim, ó, dois destinos, céu e inferno. Não me gusta o inferno. Então, para ir para o céu, o que faz? Tem que converter. Parece assim que é aquela pílula que desce. Meu pai, quando eu era menino, meu pai gostava demais de raizada. Quem é do interior aqui sabe o que é aquilo? Que é as coisas maravilhosas. Então, lá no interior de Goiás, nós tínhamos algumas, talvez em Minas, vocês tinham outras e tudo. E o papai, se você falasse assim, eu estou com o estômago ruim, tinha uma raiz chamada rabo de tatu. Deve ter sido criado no inferno aquele negócio. E o papai pegava um copo de água, e ele não pegava um pouquinho, ele enchia o copo. E sabe aquela teoria de que o melhor está lá no fundinho? Mas se o melhor está no fundinho, está só o fundinho aí do negócio, só um pouquinho. Aí ele enchia e batia aquele negócio. Eu lembro até da espuma que aquele negócio criava. Bebe aí. A gente bebia. Tá bom, papai. Não, o melhor está lá no fundo. O que cura está no fundo. Então por que o senhor não me deu só o que estava no fundo do copo, pelo amor de Jesus Cristo? Entendeu? É desse jeito o céu para algumas pessoas. Para ir para o céu tem que fazer o quê? Tem que converter. É mesmo? Tem. Tem que ir para a igreja? Tem que ir para a igreja. Ficar em culto? Ficar em culto. Dá dinheiro? Tem que dar dinheiro. Faz parte do pacote. Céu, pacote aqui, ó, completo. Cabelo, barba e bigode, tudo junto, você vai. Tem que ir para a igreja, tem que orar, tem que cantar, tem que ficar em culto, tem que dar dinheiro, tem que servir na igreja. Aí o cara pensa assim, inferno, céu. No meio o pacote aqui. Para cá, não tem pacote nenhum. Mas o futuro não é muito bom. Então eu acho que eu vou pelo pacote, embora o pacote também seja péssimo. Mas eu peguei o pacote, porque eu quero ir para o céu. É isso que é a conversão para muita gente. E é por isso que o cara vem para a igreja, ele vem arrastado. E é por isso que as contribuições significam peso para ele enorme. É por isso que as orações são distantes. Porque faz parte do pacote. E ele conta, será que eu orei essa semana? Quantas vezes eu orei? Quanto tempo eu falei, será que o pacote está... Será que eu estou em falta com o pacote? E aí, se eu não cumprir o que está no pacote, eu chego lá no portão do céu, tem um cara chamado São Pedro, que vai dizer, faltou do pacote. O que faltou, São Pedro? Você não orou muito, ou você não deu tanto de dinheiro, ou você lembra o dia que você faltou do culto? O Super Bowl era à noite, você não precisava ter faltado do culto, você podia ter ido no culto, almoçado, preparado para o Super Bowl, mas você já faltou do culto por causa do Super Bowl? Pois é, não entra aqui, faltou no pacote. Aí o cara vive tentando cumprir o pacote. É o pacote. Porque eu preciso apresentar um pacote aceitável na portaria celestial. É isso que o céu, esse estilo de conversão virou para muita gente, queridos. Quando a pessoa é verdadeiramente convertida a Jesus, não tem pacote. Porque não muda o que eu faço, muda o que eu sou. Eu quero celebrar o Deus que me salvou. Eu quero viver para Ele. Eu quero fazer o que eu quiser fazer na vida. E Deus deu inclinações diferentes para cada um de nós. Profissões diferentes. Gostos diferentes. Desejos diferentes. Mas em tudo que eu fizer, qualquer pessoa que olhar vai ver Jesus. Porque agora não é mais remendo. É quem eu sou. Eu agora vivo com Ele. Então eu pratico o esporte que eu gosto de praticar. Eu faço as viagens que eu quiser fazer, eu brinco do que eu quiser brincar, mas Cristo é presente. Quantas vezes eu ouço, no meio de brincadeiras, irmãos que soltam um palavrão, pesado. Isso aqui não é apontando dedo para ninguém, não, é genérico, vocês estão entendendo, né? Aí a pessoa diz assim, ih pastor, escapuliu, né? Fala, não, escapuliu não, senhor. Escapuliu coisa nenhuma. É porque está igual represa que você está tentando segurar. Isso aí é quem você é. Não é que escapuliu. Essa boca suja é você. Só que tem uma hora que a boca fala. É isso aí, gente, vocês entenderam. A boca fala do que o coração está cheio. Quem se converte a Jesus tem uma mudança. Uma mudança que quando você percebe,
não acontece mais, não é porque você está tentando tampar, é porque não faz mais parte de quem você é. Pronto. Mas se converter, e é isso que eu queria falar para vocês, é para a gente encontrar a alegria de viver a partir de Jesus. Porque para muita gente Jesus é uma cruz, difícil de carregar. E ainda mais tem um versículo que fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Hoje, que proposta mais? Nossa, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí você fica pensando, Jesus é essa bendita dessa cruz que eu tenho que carregar. Agora você imagina carregar uma cruz todo dia. Então a conversão não produz alegria. Não produz alegria para viver. Aliás, produz uma expectativa antecipada só de dor, só de tristeza, só de choro e só de peso, que é a cruz que é para carregar. Mas converter é a gente poder encontrar a alegria de viver a vida a partir de Cristo, que é a única coisa que pode dar significação precisa para nós. Aliás, a vida só tem alegria, prazer e significado se vivida a partir do propósito para o qual eu fui criado. E qual é o propósito para o qual eu fui criado? Para que a vida de Cristo se manifeste na nossa. Amém? Então é aí que nós encontramos a alegria de viver, a partir da conversão. É viver como novidade de vida, novidade que se estabelece a cada dia nos relacionamentos, novidade que se estabelece a cada dia na formatação da vida, novidade que se estabelece. Eu encontrei com uma pessoa ontem, e a primeira frase que ele me perguntou como é que eu estava, eu disse assim para ele, rapaz, eu estou numa empolgação. Para mim é como se eu estivesse plantando aquela igreja começando hoje. Fui mostrar uns projetos, fazer uns negócios. Por quê? Porque para mim a vida cristã não é o emprego de pastor. Se eu não fosse o pastor dessa igreja, eu seria um membro mais ativo dessa igreja, que esse pastor pudesse contar comigo. Por quê? Porque o cristianismo não é segmento, é vida. Então hoje eu sou um pastor, mas se amanhã eu não for um pastor, eu não deixei de ser cristão, e amar, e sonhar, e estar empolgado com o reino de Deus. E é por isso que eu olho para as pessoas, e eu penso assim, sem julgar ninguém, isso é só uma coisa retórica. Será que as pessoas que frequentam a igreja, elas realmente se converteram? E aí eu entendi por que Deus me levou a falar sobre isso hoje. Veja, como que a gente fala sobre intimidade com Deus para quem não o conhece? Uma coisa é você dizer assim, você conhece o Paulo? Ah, conheço. Sei quem ele é, já ouvi falar dele. Um Paulo qualquer. Aí o cara fala assim, você sabe onde ele mora? Não. Você sabe que carro que ele dirige? Não. Você sabe que estilo de roupa que ele gosta de usar? Não. O que ele gosta de fazer nas horas vagas? Não, não sei nada. O que você sabe do Paulo? Nada, eu sei que o Paulo existe. Como é que você fala de intimidade com o Paulo, se a pessoa não frequenta a casa dele? Se a pessoa não tem diálogo com ele? Se a pessoa não fica do lado dele? Se a pessoa não sabe quais são as coisas importantes para o Paulo? Como é que eu falo sobre intimidade com Deus para uma comunidade de gente que não se converteu a Jesus de Nazaré? Ou que se converteu a Jesus de Nazaré, tem deixado com que as coisas antigas comecem novamente a fazer parte de quem você é, e portanto distanciando você do propósito para o qual Deus te criou. Como falar de intimidade com Deus? Assim. Então hoje eu planejei esse culto, queridos, para eu ter esse tempinho aqui no final, porque eu quero fazer um desafio. Um desafio, e você que está me visitando, me perdoe o jeito que eu vou falar agora. Esse desafio ele é em primeiro lugar para a igreja que eu pastorei. Ele é em primeiro lugar para cada membro da New Life Church. Gente que eu recebi aqui. Gente que eu botei minha mão e orei. Ele é em primeiro lugar para gente que veio transferido, que se juntou a nós. Ele é em primeiro lugar para gente que diz assim, pastor, eu sou cristão desde que eu era criança. Ou desde que eu tinha 10, 12, 13, 14, 15, não importa, anos de idade. Eu sou cristão desde que eu nasci. Primeiro lugar é para esse. Segundo lugar, é para você que está aqui me visitando, que veio aqui a primeira vez hoje, segunda, terceira, que talvez eu e você nunca nem trocamos uma palavra. É para você que está me vendo pela internet. O que é? Eu queria convidar você a se converter a Jesus de Nazaré.
eu queria convidar você a entregar sua vida para Jesus de Nazaré. Eu queria convidar você a ter coragem de olhar para você, como se tivesse um espelho agora diante dos seus olhos, e tem. E esse espelho chama-se o Espírito de Deus, mostrando você para você mesmo, e você pudesse fazer uma pergunta, irmão. Eu sou um homem convertido. Eu me converti. Não se apresse em dar respostas religiosas, não se apresse em puxar lá das memórias uma frase evangélica, não se apresse em achar em algum canto do seu coração. Não! Quem vive com você, vê você uma pessoa de Jesus. Olha para mim, deixa o Espírito de Deus falar no seu coração, porque em nome de Jesus, essa é a razão da nossa reunião nessa manhã. Quem vive com você, quem dorme na cama com você, quem trabalha com você, seus filhos, sua família, seus amigos, dizem assim: tem aqui, um homem de Jesus, tem aqui, uma mulher de Jesus. Existe isso na sua vida? Pergunta para você, e não tenha medo agora, se você tiver que ter vergonha, esse é o melhor momento da sua vida. Diga assim para você, pergunta: alguém viu Jesus por minha causa? Eu inspiro a vida de alguém. Passou aqui, passou pelo meu trabalho um cara, uma mulher, que falou assim: estou indo embora, estou mudando de trabalho, estou sendo transferido de cidade, mas estou indo embora daqui impactado de perceber no ambiente de trabalho um homem e uma mulher que tem o caráter de Jesus. Tem isso na sua história? Tem alguma coisa que você faça, e você coloca quantos anos você quiser fazer, que tem impedido uma pessoa de ir para o inferno, esse inferno que você não quis ir, por isso está pensando no pacote? Tem alguma coisa, uma única coisa que você fez? Uma contribuição que você deu, não é contribuição de dinheiro, é uma contribuição com quem você é. Porque se conversão para você é se livrar do inferno para ir para o céu e passar esse período daqui para lá, vivendo absolutamente do seu jeito, ouça-me, querido. Isso aqui não é puxão de orelha nem nada, é uma coisa de Deus para a nossa comunidade. Passar esse período vivendo da maneira que você quiser, fazendo o que você quer, dando as justificativas que você quiser, usando a sua vida, o seu tempo, da sua maneira. E se chamar cristão, não se coloca remendo em pano velho. Ele vai rasgar. E a minha preocupação é que ele rasgue no momento em que já não tenha mais jeito de ser consertado. Pergunta para você hoje. E eu vou te dar um conselho. Eu vou pedir a equipe louvor para subir para cá, ficar aqui comigo, nós vamos celebrar, mas eu vou pedir um conselho para você. Perdão, vou te dar um conselho. Eu sou pastor da maioria de vocês que estão aqui. Alguns visitam, vêm aqui esporadicamente, enfim, são muito bem-vindos, é a nossa alegria. A grande maioria de vocês é gente que anda comigo, são irmãos que estão aqui, que caminham aqui na New Life Church. Se você ficar de pé aí e me olhar, e lá do seu banco, se você pudesse dizer: pastor, hoje eu estou entendendo o que é ser convertido. Ao invés de pensar assim: esse miserável, essa miserável viveu aqui esse tempo inteiro, desse jeito, só para hoje falar isso, meu coração vai se encher de orgulho por você. Você não vai falar nada para mim, mas irmãos, eu creio naquilo que Deus fala, e eu sei que eu ouvi a voz de Deus, e Deus me diz: prega essa mensagem, porque se você vai falar de intimidade com Deus, tem muita gente na sua igreja que precisa se converter, porque senão eles vão ouvir e não vão entender nada, porque não me conhecem. Eles conhecem a religião, eles conhecem tudo que vocês fazem, mas os olhos deles se afastaram de mim. Então eu queria convidar você que está aqui nessa manhã, dessa igreja ou visitante, se você entendeu conversão desse jeito, e você quer dar um passo de gente convertida, eu queria pedir você para você ficar de pé para a gente poder orar. Se tem 1, 2, 3, 10, não importa quantas pessoas. E fica de pé e já fecha os seus olhos, começa a orar por você.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que faz todas essas coisas. Quando nós ouvimos sobre o Evangelho pela primeira vez, eu não sei você, mas alguém disse assim para mim: Manuel, você aceita esse Jesus? E eu disse sim. E essa pessoa disse assim: então faz comigo uma oração. E eu queria convidar você para a gente fazer essa oração. Vou fazer como fizeram comigo lá atrás. Queria pedir você, põe a mão no seu coração. Nós estamos de olhos fechados, orando, buscando a face de Deus. Não é porque nós não queremos ver quem ficou de pé, porque orgulho eu tenho de você que ficou de pé. Quem sabe se repete comigo, ainda que seja baixinho aí, se você quiser falar assim. A oração é assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida, não como um remendo para a minha história de vida, mas como Senhor dela. Eu te recebo, Senhor, para que a minha vida seja reorientada, para que eu entenda o que significa ser de Cristo. Eu me entrego, Senhor, ao Senhor, todo o meu ser, entregue a Ti. No nome de Jesus eu oro. E agora eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, Tu és o dono da nossa vida, Senhor, e nós aqui de pé diante do Senhor, nós queremos dizer para o Senhor: Pai, refaz a nossa história. Assim como o Senhor disse para aquele bando de judeus que se achavam religiosos, donos, detentores de todo o processo de aproximação de Deus, de todos os trâmites da religião, e o Senhor olha para eles quando eles se escandalizam com as propostas do reino, e o Senhor, em outras palavras, diz para eles: é porque vocês não me conhecem, vocês conhecem um estilo farisaico e exterior de vida. Senhor, nós queremos ser confrontados hoje no nosso coração para sermos transformados. Nós queremos não só Te conhecer, mas nós queremos ter intimidade com o Senhor. Tua palavra diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, as quais o Senhor dará a conhecer os mistérios dessa relação. Senhor, intimidade contigo é o que nós queremos a partir de uma vida convertida. Nós não queremos remendo no jeito de falar, nós queremos um novo vocabulário, Senhor. Nós não queremos remendo no jeito de olhar, nós queremos um olhar purificado. Nós não queremos remendo, Senhor, na maneira de projetar a vida, nós queremos uma nova vida influenciada pelos valores do Evangelho. Nós não queremos remendo dando dízimo para benzer dinheiro que foi mal adquirido. Nós queremos ter consciência de como se ganha dinheiro, Senhor. Nós queremos ser justos, nós queremos ser corretos, nós queremos ser bons, nós queremos ser espelho, Senhor, para os outros, olharem e não acusarem e não falarem mal do Senhor por causa da nossa vida. Nós queremos ser felizes, nós queremos ser alegres, nós queremos ser uma marca de que essa vida é muito boa, porque vivemos em Cristo. E de que nessa alegria e nessa celebração da vida, as pessoas começam a dizer: uau, é só Jesus que pode fazer isso. Onde, Senhor, a nossa história vai mudando. A gente não coloca um remendo no casamento, Senhor, porque tá uma desgraça. Não, a gente muda quem é e vive para cumprir o propósito do Senhor para aquela relação. E a partir dessa compreensão, Senhor, o Senhor vai transformando as relações conjugais. Mas isso é só com gente convertida, que entende qual é o propósito para o qual Deus me colocou nessa relação. O que é que eu tenho que fazer nessa relação? E como cristão que sou, não importa com quem eu esteja me relacionando, a minha vida é essa, eu não ponho remendo. Eu não paro de brigar em casa, eu não paro de xingar e de quebrar as coisas, eu não paro de ser emburrado. Eu me transformo pelo Espírito de Deus. E ao ser transformado, por ser convertido, há esperança da transformação de todos os ambientes onde eu estiver. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por cada pessoa que entrou aqui.
Obrigado porque entregou a sua vida ao Senhor. Não entregou a sua vida a uma proposta religiosa, a essa igreja, a um pastor, não. Entregou a vida ao Senhor. Eu oro por eles. Oro para que eles sejam mantidos. Oro para que eles sejam alcançados, cheios do teu Espírito. Oro para que os seus olhos sejam abertos. Eu oro para que desça do céu fogo, Senhor, e consuma tudo aquilo que não vem do Senhor. Eu oro, Senhor, para que desça do céu um tempo de bálsamo do teu Espírito sobre cada uma dessas vidas e nos habilite, Senhor, para viver o céu aqui. Porque o dia que nós chegarmos lá, nós só estamos voltando para casa, Senhor. Não tem pacote para ser cumprido, não tem portão para se entregar bilhete, Senhor. É chegar em casa e ouvir a voz do Pai que diz: vem para casa, vem para casa. Vivemos aqui o que experimentaremos em proporções inimagináveis lá. Não colocamos remendo, Senhor, em vida velha, e nem tentamos guardar um vinho novo. Tem possibilidade de crescer, de se tornar saboroso, de abençoar e de alegrar num container que não aguenta, que vai explodir, Senhor. E tem vida explodindo a cada dia por aí. Explode nas relações, explode no local de trabalho. Explode, Senhor, no conceito da vida. Tem vontade de morrer, de tirar a vida. Está explodindo porque guardou vinho novo num container velho, não aguenta. Não tem elasticidade. Não tem estrutura. Não tem resiliência. Porque é remendo, Senhor. Que a New Life não seja uma igreja de gente remendada. Seja uma igreja de gente transformada, convertida. Onde o bálsamo do Senhor vai sendo derramado a cada dia. Onde a orientação da palavra vai encontrando espaço e lugar, e vai sendo guardada e utilizada. E vai reorientando e reprogramando a nossa mente. Para experimentarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. É essa oração que nós fazemos aqui nessa manhã, Senhor. É essa oração no poder do Espírito do Senhor. E eu estendo as minhas mãos, ó Deus, sobre a nossa comunidade. Eu abençoo a nossa comunidade. A bênção vem do Senhor, que é o dono de toda bênção, que é o Senhor que é a fonte de toda bênção. Irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmão, é gente que, como Paulo escreveu à igreja em Éfeso, vocês já não são mais estrangeiros, mas são concidadãos dos santos e são da família de Deus. É irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, como Ele teve nessa manhã. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. E a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde, irmãos, as nossas mentes e corações nele, até o dia em que nós estaremos com Ele na eternidade. Você diz amém? Esse povo precisa